pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar trabalhando com vocês o filo artrópoda, tá? Dentro da disciplina de zoologia agrícola. Esse vídeo eu tentei resumir o que vocês precisam saber e quais as principais características e informações em relação ao filo artrópoda. Conforme nós fomos estudando dentro da zoologia, vocês vão perceber que o filo artrópoda é o filo maior que nós temos e onde nós temos uma das classes com maior representantes, que é a classe insecta. E dentre essas classes, a classe insecta, né, ela tem uma grande importância para a zoologia agrícola, tá? Então, conforme a gente for estudando, eu vou explicando algumas coisas para vocês, para que vocês possam entender de uma forma mais simples, mais tranquila, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de reforçar um pouquinho em relação às referências que a gente utilizou e que utiliza para esse conteúdo e para a zoologia de forma geral também, para que, se vocês sentirem um pouco de necessidade de buscar esses materiais, vocês saibam o conteúdo que vocês vão buscar nele. Ao longo do slide, vocês vão perceber que eu fui colocando as principais referências em relação aos livros que a gente utiliza para aquele conteúdo. O que vocês vão perceber? Dentro da zoologia não dá para a gente pegar um material e seguir ele. Por quê? Porque dependendo dos autores, ele vai enfatizar um determinado assunto. E como nós precisamos saber pelo menos a base de cada assunto, a gente acaba utilizando vários autores. Além disso, o que acontece? Como nós estudamos lá na taxonomia, são vários critérios utilizados para classificar esses indivíduos, tá? Para classificar os animais. E assim mesmo, tem muita coisa que ainda não foi descoberta. Tem muitos fósseis que não foram descobertos, muitos materiais que ainda não foram colocados no estudo de biologia molecular para definir algumas coisas. E vocês vão percebendo que essa classificação, ela acaba mudando, né? E a gente tem que estar sempre antenado conforme os autores que acabam trabalhando e conforme os próprios sistemata e taxonomista. Então, por isso que é muito importante, sempre quando a gente vai falar de um grupo, principalmente dentro da zoologia, sempre citar, eu segui a classificação de fulano de tal, de determinado autor. E aí a gente sempre busca aquele conhecimento mais atual do processo de classificação, porque em pouco tempo a gente tem percebido que várias descobertas têm sido feitas, e principalmente em relação ao estudo de DNA, biologia molecular, que tem auxiliado nesse processo de classificação. Então algumas coisas foram mudando, e aí eu vou discutindo com vocês e explicando algumas coisas, tá? Então, o que a gente... Vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro do Brusca, tá? Que eu utilizei também para montar essa aula. É um livro que vai falar sobre os invertebrados. Eu utilizei ele para comparar, principalmente a questão da classificação, mas ele é um livro um pouquinho mais antigo, tá? Eu acabei pegando uma referência mais atual, é o que a gente tem ali na biblioteca, mas as revisões não mudaram tão drasticamente, tá? E aí aqui também eu trabalhei com a parte da morfologia, tá? E estrutura desses indivíduos, tá? O livro do Hickman, tem sido um livro utilizado mais recente, que foi atualizado e que é trabalhado bastante a parte da filogenia e taxonomia, é um dos livros que a gente tem classificação mais atual, certo? Mas tudo depende também dos estudiosos,
tá? Então, vocês vão perceber dentro da zoologia que alguns estudiosos preferem seguir um ou outro autor por causa da ênfase que eles dão no sistema de classificação. Um dos livros que a gente tem mais citados e mais antigo também é o Rupert Barnes, tá? Que é muito considerado dentro da zoologia, e principalmente a parte de estrutura, morfologia, a gente consegue pegar bem esse conteúdo e entender bem. E essa última edição dele, a linguagem está bem mais acessível que as primeiras edições, tá? O livro do Storer é para trabalhar um pouco mais a parte da fisiologia. Classificação a gente não pode seguir aqui dentro do Storer. O Storer é muito antigo, o sistema de classificação dele também é muito antigo, tá? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês? Eu vou trazer para vocês uma classificação, tá? Desses indivíduos segundo o Hickman, e depois eu vou mostrar uma classificação um pouco mais simples, utilizada por alguns outros autores, e que dependendo de onde você está, alguns autores preferem. Mas agora eu vou me concentrar aqui no Hickman com você e explicar como que ele utiliza o sistema de classificação dele, tá? Então, o que acontece? O Hickman, ele traz o filo artrópoda com alguns subfilos. O filo trilobita, tá? Que aqui dentro nós vamos ter os representantes extintos. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês. O subfilo Chelicerata, tá? Aqui estão englobados todos aqueles representantes que apresentam a quelícera. A gente vai comentar sobre a quelícera, vou mostrar a estrutura para vocês, tá? Um exemplo bem fácil para vocês perceberem vão ser as aranhas, tá? O subfilo Crustácea, tá? Que nós temos lá dentro os crustáceos, caranguejos, lagostas, os tatuzinhos de jardim. Então, todos esses indivíduos estão agrupados nesse subfilo Crustácea. E aí nós temos o subfilo Uniramia, tá? Que ele é representado pelas lacraias, piolho de cobra, insetos, parópodes, sínfilos. Então, a gente, dentro do filo artrópoda, Hickman, ele acaba classificando esses subfilos, e dentro desses subfilos englobam as classes desses animais. Então, aqui eu trago para vocês darem uma olhada, né, na imagem de um representante desse subfilo trilobita que já foi extinto, né? Então, assim, para vocês perceberem um pouco e visualizarem a imagem desses indivíduos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as características gerais desses indivíduos, e aí vocês vão entender um pouco mais porque, né, dessa aparência do corpo desse animal, tá? Nós temos então, dentro do subfilo Crustácea, as classes Hemipédia, tá? Vocês vão perceber aqui, né, que os apêndices deles são apêndices modificados por processo de locomoção, de natação, tá? A classe Cefalocárida, tá? Também é um animal de ambiente aquático, tá? Que a gente não encontra, né, na nossa região. Nós temos também as classes Braquiópoda, tá? Eles apresentam uma concha para proteção, uma estrutura parecida com uma concha para proteção, tá? São animais também que preferem viver em ambientes mais úmidos também. Maxilópoda, um ambiente aquático, tá? Esses animais a gente não vai ter aqui na nossa região. Tô só citando rapidinho, porque nós vamos concentrar naquelas classes que têm importância para o estudo de vocês. Aqui nós temos um representante da classe Malacostraca, tá? E aí o que acontece? Eu trouxe esse exemplo que depois vocês vão ver, para a gente visualizar as características, fica bem mais fácil para a gente visualizar e vocês perceberem um pouco a diferença entre as classes. Temos ainda também o subfilo Chelicerata, que aí nós temos as classes Aracnida, que todos, né, já tem um contato maior, né, representado pelas aranhas, tá? Merostomata, tá? São animais também em regiões de litoral, que a gente vai encontrar esses indivíduos. Picnogônida,
que são conhecidas como aquelas aranhas do mar, né? São indivíduos também em ambientes de litoral. E aqui nós temos o subfilo Unirrâmia, representados pelas lacraias, pelos de cobra, insetos, paurópodes e sínfilos, tá? Nós vamos estudar a classe Quilópoda, tá? Representada porque é chamado popularmente como centopeia, lacraia, tá? Os Diplópoda, né? Conhecido popularmente como piolhos de cobra. E a classe Insecta, que nós temos vários representantes. Aqui eu utilizei a imagem de um díptera, que é uma mosca, tá? Mas dentro aqui dessa classe nós temos vários representantes, como as abelhas, como os gafanhotos, os percevejos, tá? E aí que vocês vão aprofundar ainda mais pra frente lá na entomologia geral, entomologia agrícola, para estudar a importância desses indivíduos para vocês, né? Então, dentre esses grupos, é a classe com maior representante que a gente tem, né, identificados até agora. Nós temos também dentro desse subfilo a classe Paurópoda, tá? Também animal marinho, e Sínfila, também representada por indivíduos que vivem em água. Nós temos também alguns autores que utilizam uma classificação mais simplificada, tá? E aí, como classes gerais, eles utilizam a classe aracnida, crustácea, diplópoda, quilópoda e insecta. Então, tem alguns autores que classificam o filo artrópoda com essas 5 classes e não apresenta essas subdivisões. E aqui, no caso, vocês perceberam lá anteriormente que os crustáceos, na classificação segundo Hickman, ele acaba se subdividindo em várias classes. Aqui não, já representa como classe crustácea, tá? Mas aí, o que acontece? A gente vai aprofundar nas principais classes de artrópodas que tem importância para nós, tá? E que vocês precisam ter esse conhecimento e pelo menos saber diferenciar essas principais classes. Mas antes da gente falar um pouquinho mais a fundo em relação a essas classes e as características gerais desse filo artrópoda, é importante deixar bem claro o que significa artrópoda, né? Então, artrópoda, do grego, artros significa articulado e podos representa pés. Então, o que significa? Que os indivíduos que pertencem a esse filho apresentam pés articulados. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Para vocês poderem observar, né, como que são as estruturas das pernas desses indivíduos, né, a movimentação deles. Se vocês olharem em relação aos outros indivíduos que nós estudamos anteriormente de invertebrados, você não percebe essas subdivisões e essas articulações em cada segmento desses apêndices, né, no caso aqui das pernas, né, dos pés desses animais. Então você vai perceber que depois, lá na frente da entomologia, vocês vão acabar estudando mais a fundo cada partezinha da estrutura, da morfologia desses animais, né? Aqui a gente não vai enfatizar tanto essa busca, esses detalhes, mas eu demonstro para vocês, tá? O importante é vocês entenderem as diferenças existentes, principalmente entre essas classes que vocês vão acabar utilizando. Então, aqui é só para vocês verem. Então, nós temos aqui a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia e os tarsos, né? E aí vocês vão ver futuramente lá que cada grupo vai ter algumas adaptações nessa região dos tarsos conforme o hábito desse indivíduo e as necessidades desse indivíduo. Então, o filo artrópoda, ele tem como principal característica a presença desses pés articulados, desses apêndices articulados, né? Então, esses indivíduos, eles sofrem uma adaptação ao ambiente em relação aos indivíduos
anteriores, e aí essa articulação auxilia nesse processo, porque vai acabar auxiliando no processo de fuga, no processo de apreensão, né, para os predadores, principalmente, apreensão das presas deles, né, e vai auxiliando a movimentação e também permite também a articulação do corpo, que a gente já vai ver, uma proteção maior contra, porque eles acabam adquirindo o que a gente vai comentar ali sobre os exoesqueletos, e esse exoesqueleto ele é muito rígido, então esses animais adquiriram características que auxiliaram no processo de adaptação deles, tá? Então esses animais eles tiveram, os artrópodes, um alto poder, acabaram se desenvolvendo e desenvolvendo uma adaptação muito grande em relação ao ambiente. E por causa disso, eles cresceram muito em números, tá? Principalmente no caso a classe insecta, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as características gerais desses indivíduos. Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Que seria a estrutura de um artrópodo generalizado. Como a gente está falando do filoartrópodo de forma geral, eu não quis pegar um grupo, uma classe, um indivíduo. Então eu peguei essa imagem lá do livro do Rupert Barnes, tá? Para explicar um pouquinho para vocês as principais características desses indivíduos e o que permitiu esse processo de adaptação a eles, né, ao ambiente, e a capacidade de uma sobrevivência em relação às ações do ambiente, tá? Então, primeiramente, algo que eu quero comentar com vocês que é muito importante é a questão da metamerização. O que é metamerização? É a característica que a gente chama de compartimentalização do corpo desse indivíduo, tá? Então, o que acontece? Essa metamerização, ela iniciou, tá? Se vocês observarem, o corpo desse animal, ele parece que ele apresenta umas subdivisões, tá? Nos indivíduos que são considerados, eu vou usar um termo aqui, entre aspas, primitivos, mas esse termo não é mais usual, tá? No lugar de primitivo, eu vou falar para vocês em relação aos indivíduos menos derivados. Quem trabalha com as características evolutivas, quem trabalha com filogenia, não gosta do termo primitivo. E sempre que a gente for falar em relação ao menos derivado, que seria essa característica, e o mais derivado, que seria o mais desenvolvido, sempre a gente tem que falar em relação ao quê? Menos derivado em relação à metameria, as subdivisões do corpo, essa compartimentalização do corpo, ou mais derivado em relação à questão da locomoção. Por exemplo, um indivíduo que apresenta a asa, ele é mais derivado em relação à locomoção do que o indivíduo que não apresenta. Então, sempre a gente tem que estar se colocando em relação ao que nós estamos falando, tá? Então, o que acontece? Já lá nos anelídeos, se vocês forem perceber, eles já apresentam essa metameria. É uma característica que eles adquiriram durante o processo evolutivo e que continua nesses grupos. Só que o que a gente percebe? Conforme a gente for estudando, os indivíduos que são considerados menos derivados, a gente consegue perceber nitidamente esses locais onde ocorreu, né, essa compartimentalização. À medida que esses indivíduos vão desenvolvendo, se tornando mais derivados, essas compartimentalizações acabam se fusionando, fundindo uma parte com a outra, e a gente não consegue perceber tanto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplos para vocês, tá? Então, assim, tem alguns indivíduos que a gente vai ver nitidamente onde inicia e termina essa compartimentalização, essa metameria, e indivíduos que você não consegue ver, não é tão perceptível essa característica, mas é uma característica muito importante para determinar qual que é o indivíduo que é mais derivado
e qual que é o menos derivado. Então, a metameria surgiu a partir dos anelídeos. Os animais que vieram antes dos anelídeos não apresentavam essa característica, tá? Então, o Filartrópida, ele tem essa característica da metameria. Outra característica que também já vem de grupos anteriores dos invertebrados é esses animais serem chamados de protostômios. O que é um animal protostômio? É um animal que durante o desenvolvimento embrionário dele surge primeiro a boca para depois surgir o ânus, tá? Então, todos os animais que surgem durante o desenvolvimento embrionário, a boca primeiro para depois o ânus, eles são chamados de protostômios. Mais na frente tem um slide com esse termo para vocês visualizarem, tá? E aí, o que acontece? Todos os invertebrados que vêm antes também dos artrópodas, todos os indivíduos que estão dentro do grupo de invertebrado, são protostômios. Quem são deuterostômios, professora? Quem são aqueles animais que surgiu primeiro o ânus e depois a boca? Os cordados, que é o próximo módulo, né, que vocês têm que estudar e que nós temos os vertebrados dentro dele, tá? Então, assim, então o Filartrópoda, ele tem essa característica de ser protostômio, tá? Outra questão muito interessante dentro do grupo, se vocês observarem aqui, tem uma estrutura que a gente acaba chamando de cérebro, né? Mas se a gente parar para comparar, realmente ele acaba não sendo um cérebro verdadeiro, porque é uma estrutura rudimentar ainda, né? A partir de gânglios que começaram a se aglomerar, começa a surgir essa estrutura, né? Que faria parte de um sistema nervoso central ali no indivíduo, mas sempre lembrando que não é uma estrutura tão desenvolvida como a gente vê lá nos cordados, tá? Mas aqui no caso do Filartrópoda, essa estrutura, esse cérebro está na região anterior do corpo, né? Então, se a gente voltar e pensar lá nos planos corporais, então aqui seria a parte anterior, aqui seria a parte posterior, região dorsal e região ventral, tá? Então, a estrutura do cérebro desse animal, ela está localizada na parte anterior e dorsal do corpo desse animal, só que a partir dessa estrutura vão ocorrer ao longo do corpo do animal cordões nervosos para que ele possa se ramificar em todo o corpo e levar essas informações e trazer essas informações também externas ao corpo para essa estrutura, tá? Então, nos Filartrópoda, eles vão apresentar dois cordões nervosos que passam na região ventral do corpo do animal, tá? Então, eles apresentam cérebro na região anterior e dorsal, mas os cordões nervosos passam pela região ventral do corpo do animal. Então, o que nós vimos? Nós vimos aqui, ó. Aqui é a boca, onde ocorre o início do sistema digestório, né? Para a entrada do alimento, toda a estrutura do sistema digestório, a gente vai ter o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior até ânus, tá certo? Então, tá. Abaixo desse tubo digestivo, o que nós temos? Aqui, observamos que passam os cordões nervosos, certo? O que mais? O que acontece? Na região dorsal desses indivíduos, eles apresentam um tubo, tá? Neste tubo vai passar o que nós chamamos de hemolinfa, aí, tá? Nesse tubo vai passar a hemolinfa. Mas o que acontece? Se vocês perceberem, esse tubo é aberto aqui nessa região e é aberto nessa região. Então, como que acontece? A hemolinfa, tá? Ela vem
em sentido posterior para o sentido anterior do corpo, tá? Ela cai na cavidade do corpo, que a gente chama de hemocele, tá? Banha todos os órgãos desse indivíduo e vai retornando a esse tubo por meio de orifícios, de canais que vai fazer com que ocorra todo o processo novamente. Então, devido a isso, pelo fato da hemolinfa cair fora desse tubo, ser levada para fora desse tubo e não passar por tubo sempre em todo o corpo, não apresentar um tubo fechado, então nós falamos que esses animais que estão no filoartrópodes apresentam um sistema circulatório aberto, tá? E aí nós não chamamos de sangue, porque ele não apresenta pigmentação, tá? Então, por isso nós chamamos de hemolinfa. Por isso que quando a gente vai lá, pega um artrópoda, corta ele ou abre ele, a gente percebe que é tudo claro. É uma substância bem clara, né? Mais pro begezinho claro. Ela não vai ter uma pigmentação como no caso do sangue dos vertebrados, que é vermelho, né? Então ele tem uma pigmentação. No caso dos artrópodas não tem, tá? E além disso, o que acontece? Os artrópodas, a gente vai ver mais em detalhes conforme as classes, né? Eles podem apresentar óleos, né? Que nós chamamos de óleos compostos, que são os óleos que, dependendo do indivíduo, já acaba formando já uma imagem, né? E aí eles vão apresentar antena também. E aí a gente vai ver que, conforme a classe, essas antenas vão ocorrer variação. Tem indivíduos que têm antena, tem indivíduos que não têm antena, tem indivíduos que têm um par de antenas, tem indivíduos que têm 2 pares de antenas. Então a gente vai ver como ocorrem essas variações entre esses grupos, tá? Entre essas classes que a gente vai visualizar daqui a pouco, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer parte deste slide, é só falar, é só entrar em contato que a gente dá um jeito de tirar, tá bom? Aqui eu coloquei essa imagem para vocês visualizarem o que é interessante. Esse filo, ele apresenta uma musculatura mais desenvolvida, tá? Em relação aos grupos anteriores. Se vocês observarem, aqui nós temos, aqui está representado, foi feito um corte, né? No corpo dele, como se nesse artrópoda generalizado, como eu falei para vocês, a gente vai usar um indivíduo generalizado, um esquema generalizado, para depois a gente ir para as classes, para os grupos, tá? Então aqui, vocês podem perceber a musculatura longitudinal, aqui é a região, só para localizar vocês, aqui é a região dorsal, região ventral do corpo do animal, tá? Aqui é a parte lateral, tá? Aqui são representações das pernas do animal, tá? Para vocês perceberem, tá? Então, o que acontece, então, aqui vocês podem visualizar musculaturas longitudinais na região dorsal, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que o tubo que passa a hemolinfa, ele tá na região dorsal, tá? Acima do sistema digestório desse animal. Lembra lá do tubo digestório? Então, o coração está aqui nessa região dorsal, tá? Aqui na região ventral, temos a representação dos cordões, do cordão nervoso ventral, tá? Que vai estar ramificando, passando ao longo de toda a parte ventral do corpo desse animal, certo?
E vocês vão perceber que esses indivíduos eles vão ter vários músculos, ó, inserido ao longo, né, do corpo desse animal para auxiliar no processo de movimento. Aqui a gente tem um músculo que é chamado de trochantério, tá? Músculos retratores, protrator, tá? Músculos extensores, tá? Então, esse indivíduo, ele acaba apresentando uma musculatura mais desenvolvida em relação aos grupos anteriores que nós estudamos, tá certo? E o que a gente percebe? Que eu queria que vocês percebessem. Esses animais, eles vão apresentar um exoesqueleto. O que é exo? Exo é externo, tá? Então, o esqueleto desse indivíduo, qual que é a função do esqueleto? O esqueleto auxilia no processo de locomoção também desse animal, né? Além de ele auxiliar no processo de locomoção, ele auxilia para a inserção de musculatura, tá? Só que o que acontece? Como esse animal, o esqueleto dele está externamente, então esse animal ele vai ter que ter algumas estruturas, adaptações para que esses músculos consigam se prender nesse exoesqueleto. É diferente do caso dos animais que têm endoesqueleto, como nós. Nosso esqueleto está interno e a musculatura se fixa no nosso esqueleto. É mais fácil para fazer o processo de inserção de músculos para um endoesqueleto do que um exoesqueleto. E aí a gente vai ver também que esse exoesqueleto, ele dificulta o processo de crescimento desse animal, mas daqui a pouquinho eu comento isso com vocês também, tá? Então, o que vocês percebem? Ó, então, eles vão ter uma estrutura mais rígida, que é chamada de exoesqueleto porque está externo ao corpo do animal, tá? E esses músculos, eles vão se inserindo nesse exoesqueleto para ocorrer o processo de movimentação, tá? Então, o que acontece? Como o corpo do animal, ele é todo recoberto por esse exoesqueleto, e para que esse animal consiga se movimentar, ele tem que ter algumas partes, né, entre as junções desse exoesqueleto, formadas por membrana, para permitir a articulação desse animal. Porque se for uma estrutura sem essas partes membranosas, totalmente rígida, não ocorresse essas partes membranosas e fosse tudo ligado à parte do esqueleto um no outro de forma rígida, com esse acúmulo que eles apresentam de quitina, né? Porque eles têm uma quantidade de quitina nesse exoesqueleto para auxiliar no processo de permeabilização do corpo do animal. Quer dizer, esse animal, ele tem um corpo, né? Se a gente for comparar ao tamanho corporal nosso, o corpo dele é muito pequeno. E aí o corpo dele vai ficar exposto ao ambiente, né? Radiação solar. E a exposição do corpo dele à radiação solar faz com que ocorra a dissecação. Então, por isso que esses indivíduos, eles acabaram se adaptando, formando uma estrutura mais rígida, com essa quantidade de quitina para evitar essa perda excessiva de água do corpo deles, tá? Só que ao mesmo tempo, eles tiveram que sofrer adaptação para que entre as junções, né, desses esqueletos locais que eles precisam se articular, tivessem essas membranas internas, né, onde ocorre o encontro nesses locais, para que eles conseguissem se movimentar, tivessem uma mobilidade maior, tá? Outra característica muito interessante, lembra que eu falei para vocês, ó, esses animais têm um exoesqueleto, uma estrutura rígida, né? E o exoesqueleto, ele está externo ao corpo do animal, não está? Então, o que acontece? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, se vocês observarem o seguinte, ó, aqui nós temos uma estrutura chamada de epicutícula, ó, tá? Essa estrutura é a parte mais externa do corpo do animal, essa parte que vai ficar para fora do corpo do animal, tá certo? Então, aqui nós temos a epicutícula, tá? Ou uma estrutura chamada de procutícula e abaixo dela a epiderme, tá? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês, ó, é mais difícil a musculatura desse animal
se prender a esse exoesqueleto, né? Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele teve que sofrer adaptações na própria epiderme dele para formar estruturas, por exemplo, que nós chamamos de apódema. O que seria esse apódema? Ó, aqui é a superfície do corpo do animal, que está para o meio externo, tá? Se não existir algumas projeções nessa epiderme aqui, fica difícil para os músculos se prenderem. Então, se for tudo reto, tudo liso, dificulta a apreensão do músculo, tá? Porque é diferente de um indivíduo que tem um endoesqueleto, que ele pode envolver esse endoesqueleto, né? Se firmar, se sustentar nesse endoesqueleto. É muito mais difícil para o músculo se prender em algo que está, né, liso. Então, ele precisa dessas projeções dentro do corpo do animal, tá? Que são chamadas apódema, formado, ó, por epiderme, tá? E aqui, como tá internamente ao corpo do animal, a gente chama de apódema, tá? Então, ele é revestido de epiderme e formada também por cutícula, só que ele faz essas projeções internas. Ao longo do corpo do animal, ele vai ter várias dessas projeções para que os músculos consigam se prender nelas, para ocorrer o processo de movimentação, tá? Então, aqui, só para lembrar vocês, tá? Dentro das características gerais do filo artrópoda, esses animais são protostômios, tá? Isso é, originam primeiro a boca durante o desenvolvimento embrionário, para depois originar o ânus, certo? Tá. Outra característica é a presença dessa segmentação do corpo, que é a metameria, né? Essa compartimentalização do corpo. E aí eu coloquei aqui uma observação. Elas são aparentes nos menos derivados, que a gente vai ver aqui, conforme a gente for surgindo nas classes, elas é mais aparente nos menos derivados, nos animais menos derivados. Dependendo do indivíduo, ela já não consegue ser tão aparente quando a gente olha de forma externa. Vai desaparecendo essa segmentação, tá? E aí que nós falamos também, característica muito importante, o sistema nervoso desses indivíduos tem um cérebro anterior dorsal e um cordão nervoso ventral, tá? Outra característica que é utilizada para demarcar esse grupo do filo artrópoda é a presença de clivagem determinada e espiral. Nossa, o que é isso, professora? Então, vamos por etapas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente estuda zoologia, vocês viram lá na taxonomia que uma das formas de comprovar que existe uma ligação filogenética entre um grupo e o outro é a embriologia, tá? Então, por exemplo, quem estuda zoologia tem que saber embriologia, tá? Por quê? Porque é a partir de muitas características do desenvolvimento embrionário desses animais que vai determinar se um grupo é mais próximo ou mais distante do outro, tá? Então, eu vou falar para vocês o que é clivagem. Clivagem é o nome que a gente utiliza para as primeiras divisões celulares. Por exemplo, lá quando o espermatozoide encontra o ovócito, né, e ocorre a fecundação de um indivíduo, vão ocorrer as primeiras divisões celulares para formar esse indivíduo. E essas primeiras divisões celulares nós chamamos de clivagem. É só para ficar mais bonito, né? Mais elegante, mais chique. Os pesquisadores dessa área resolveram chamar de clivagem, porque daí quando fala clivagem já sabe que são células iniciais, tá? São as primeiras células para formar um organismo, certo? Então aqui,
só para representar para vocês. Aqui a gente tem representado, tá? O zigoto, tá? Nós temos duas representações. Aqui nós temos um zigoto e aqui nós temos um zigoto. Professor, o que é zigoto? Zigoto é quando ocorre a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito. É quando os dois núcleos dessas células que foram utilizadas para fecundar se fundem, tá? Se tornando um núcleo só. Então, a gente chama de zigoto, tá certo? Então, aqui é uma estrutura que já foi fecundada e é antes da primeira divisão celular. Então, eu vou começar falando aqui para vocês. Eu vou falar primeiro essa linha e depois eu vou falar essa linha, certo? Então, aqui, ó. Então, aqui nós temos um zigoto. Esse zigoto inicia a primeira divisão celular. Então, aqui nós temos 2 células. Aí, ele vai dividir novamente. Aqui nós temos 4 células. Aqui, ele dividiu novamente, tá? Indo para 8 células. E assim por diante. O que acontece? Quando esse zigoto sofre todas essas divisões e quando nós observamos esse zigoto por cima, nós vemos essa imagem aqui, tá? É uma imagem que a gente vê separadinha as divisões. Fica bem clara essas divisões, fica fácil observar. Quando a gente consegue ver essas divisões, dá até a impressão de um trevo, né? De quatro folhas, assim, fica fácil para a gente visualizar. Quando a gente visualiza essa imagem, a gente chama de clivagem radial, tá? Então, aqui nós temos uma clivagem radial. Quando o zigoto passa por todos esses processos, e ó, vocês estão percebendo que aqui, ó, as células não estão divididas iguais, ó. Estão percebendo? Ocorreu uma diferença aqui nas divisões celulares, tá? E aí, quando a gente observa essa estrutura de 8 células de divisão superior, a gente não vê mais esse conjunto todo perfeitinho, tudo igual, essa imagem tudo certinha. A gente consegue observar, ó, as células maiores lá embaixo e as células menores. E se vocês observarem, essas células menores, elas não estão na mesma direção das células maiores. Quando você olha a clivagem radial, você olha por cima, você vê somente essas 4 divisões. As células, elas vão seguir, ó, o mesmo padrão. Na clivagem radial, não. Ela forma como se fosse na clivagem espiral, não. Ela vai fazer uma espiral. Se você observar, parece que ela foi espiralada, tá? Então, por isso que os representantes do filoartrópoda, uma das características deles é apresentar essa clivagem em espiral. Mas, professora, por que determinada? Porque o que acontece? Determinada porque os estudiosos, ao observar as divisões celulares desse animal, eles conseguem perceber, determinar o que cada parte vai se originando para o animal. E aí nós vamos ter lá na frente a clivagem indeterminada, que ele não consegue determinar o que representa essas células que sofreram divisão. Ela não tem essa determinação, tá? Então, o filoartrópoda, ele apresenta a clivagem espiral, que é esse tipo de clivagem aqui, tá certo? Eu trouxe uma imagem para vocês, tá? Como uma imagem que foi feita lá no microscópio, dá para perceber, tá? Então, quando olha-se no microscópio, você vai ver uma clivagem radial e uma clivagem espiral, tá? O zigoto iniciando as divisões celulares,
tá? E aí forma a clivagem radial e a clivagem espiral. Por curiosidade para vocês, essa fase aqui dessas divisões celulares nós chamamos de mórula, tá? No desenvolvimento embrionário, mas isso vocês não precisam saber porque não é o foco aqui da disciplina, tá bom? Então aqui, ainda continuando dentro das características gerais do filartrópoda, que nós comentamos anteriormente? Olha, esses animais, eles se apresentam um exoesqueleto, né? Porque o corpo deles é pequeno, eles vão estar em contato direto com o ambiente. Então, para evitar que esse animal sofra dissecação, eles acabaram se adaptando, formando esse exoesqueleto com grande quantidade de quitina. E aí, esse exoesqueleto, ele dificulta o processo de crescimento. Um animal que tem um endoesqueleto, ele pode ir crescendo, esse endoesqueleto vem crescendo junto com ele, né? E não vai dificultar o crescimento desse animal. Um animal com exoesqueleto, o que ele precisa acontecer? Toda vez que ele cresce e que ele precisa aumentar o seu tamanho, esse exoesqueleto, como é rígido, né, que serve para proteção do corpo dele, ele precisa ser retirado. E abaixo desse exoesqueleto, antes dele ser retirado, ele já começa a secretar as substâncias necessárias para formar um novo exoesqueleto, tá? Então, para o filartrópoda, uma característica assim deles é que eles precisam trocar esse exoesqueleto. E aí a gente chama de muda, né? Ele vai passar pelas fases de muda, que cada vez que ele crescer, ele precisa trocar esse exoesqueleto. E aí, no caso, essa estrutura que ele acaba liberando, que é o exoesqueleto dele, a gente pode chamar de ecdise, tá? Então, até que geralmente criança gosta muito, né? Que a gente tem a imagem de uma cigarra, né? E a cigarra acaba deixando, né, a exúvia dela nos locais onde ela sofreu o crescimento, fica ali. Criança gosta muito de pegar, né? Acha isso fantástico, essa exúvia, tá? Pra brincar. Mas aí a gente pode ver aqui, ó, um gafanhoto, tá? Liberando a exúvia dele, tá? A cigarra, a aranha, tá? E aqui tem uma exúvia de um escorpião, tá certo? Então aqui, esse exoesqueleto, ele é rico em quitina e serve para proteção do corpo do animal. Eu trouxe aqui uma imagem só para deixar mais claro para vocês. A gente comentou nos slides anteriores também, só mais para vocês terem uma noção de como que é. Então, esse exoesqueleto vai estar na parte superior do corpo do animal, né? E a gente... não é porque é uma estrutura rígida que ele também não vai sofrer algumas modificações ou adaptações. Aqui a gente tem a representação de uma cerda, né, que fica externamente toda revestida também por quitina, né, para dar essa proteção. Aqui, essa parte mais próxima do meio externo do corpo do animal é chamada de epicutícula, a exocutícula, tá? No caso dos crustáceos, que aqui eu trouxe uma imagem dos crustáceos, né? Eles têm uma camada calcária também para proteger o corpo deles, tá? Aqui é uma camada membranosa e a epiderme, que é a parte mais interna dessa estrutura, né? Dessa procutícula do corpo do animal, tá? Então, e aqui a parte para proteção. E é lógico, como vocês podem ver, né, ao longo de todo o corpo do animal, ele vai apresentar aberturas
para liberação, né, de secreções, né, que ele formam algumas glândulas, tá? Que mais? Eles vão formar também algumas glândulas para secretar algumas substâncias que vão ser liberadas a partir dessas aberturas, dessas estruturas ao longo do corpo dele, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, então, o que eu fiz? Lá no início desse estudo do filo artrópoda, eu mostrei segunda classificação de Hickman e demonstrei que alguns autores usam uma classificação diferente. O que eu peguei aqui agora? Eu peguei os principais representantes que têm alguma importância para vocês, tá? Que possa vir ter importância para vocês, tá? Pra gente falar um pouquinho as diferenças deles, tá? Então, por exemplo, os aracnida, né? Que a gente tem como importância que eles podem auxiliar no processo de controle de praga, ele vai se alimentar de outros insetos, vai se alimentar de outros indivíduos e vai fazer esse processo na cadeia alimentar, tá? E que você geralmente tem contato e tudo mais, que é mais fácil para visualizar e que vai estar presente no ambiente que a gente pode estar trabalhando, tá? Aqueles indivíduos que são marinhos, eu não trago aqui para vocês porque não é importante pro estudo e pro curso de vocês, tá? Eu trouxe os crustáceos porque o crustáceo, eles têm importância econômica também, tá? Então eu trouxe eles e também dentro desse grupo tem statuzinho lá, jardim e tudo mais, né? Talvez tenha importância para vocês, tá? Diplópoda, tá? Que são popularmente conhecidos como os piolhos de cobra. Esses animais, apesar das pessoas não comentarem muito, mas eles têm muita importância no processo de compostagem. Ele auxilia no processo de inovação da matéria orgânica. Eles auxiliam nesse processo de manutenção do solo, tá? Então, eles fazem um papel semelhante com o papel que os anelídeos fazem, que as minhocas fazem, tá bom? Qual que é a diferença? A diferença é que esses indivíduos, eles acabam triturando partículas maiores. Então, até auxilia muito nesse processo, né? De renovação dessa matéria orgânica. Então, assim, tem até alguns pesquisadores trabalhando com esses animais para melhorar o solo. Vou deixar para vocês lá também o link de um vídeo de um pesquisador da Embrapa falando sobre compostagem, né, com esses animais aqui, tá? Que eles obtiveram resultados bem interessantes utilizando esses animais no processo de compostagem, tá bom? Aqui nós temos os quilópoda. Os quilópoda, eles vão ter uma importância no processo também de manutenção daquele ambiente, porque eles se alimentam de outros indivíduos, e aí, no caso dos quilópodas, conhecidas popularmente como as centopeias e lacraias, temos que ter bastante cuidado, né, porque é um indivíduo venenoso, tá? Só que ele faz parte da cadeia alimentar e auxilia nesse processo, tá? De controle também. E aí nós temos a classe com maior importância dentro do filoartrópoda para vocês como agrônomos, né? Que nós temos aqui representantes, tanto que podem ser pragas agrícolas, como aqueles representantes que podem ser utilizados no trabalho de controle biológico. Eu até vou deixar para vocês também um link de uma pesquisa que sendo realizada com um trabalho de controle biológico para vocês assistirem também, tá? Que é bem interessante. Então agora, que eu gostaria de demonstrar para vocês? Quais as principais características que vocês podem
verificar na morfologia desses animais para diferenciar essas classes. Por quê? Porque assim, quem trabalha na área e vê, é comum a gente ver algumas pessoas, por exemplo, confundindo, falando que a aranha é inseto, né? E nós não podemos cometer esses erros, certo? Então, nós temos que saber diferenciar essas classes, utilizar os termos corretos, para que não ocorra confusão, porque quando a gente utiliza termos errados, classificações erradas, e uma outra pessoa que sabe realmente o que vai duvidar do seu conhecimento. Então, é muito importante. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma forma resumida para que ficasse fácil para vocês visualizar e diferenciar as características desses indivíduos. Lembrando o seguinte, que nos semestres lá na frente, vocês vão acabar aprofundando bastante a classe insecta lá na entomologia, porque tem grande importância para vocês, né? Para utilizar, certo? Então, classe aracnida. Então, o que eu fiz? Eu peguei 10 características que são muito importantes no processo de diferenciação desses grupos, tá? Os próximos slides eu vou deixar essas 10 características aqui pra gente ir lendo e já observando nas imagens, tá? Dependendo do grupo que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, a aracnida, eu vou trazer mais imagens a seguir pra gente visualizar de uma forma mais clara, tá? Então, lá. Primeira coisa que nós vamos ver, número de divisões do corpo. Quando vocês olham a imagem de um aracnida, o que vocês vão perceber? Olhando assim, essa estrutura, você consegue perceber nitidamente que o corpo desse animal tem 2 divisões, tá? Então, esse animal apresenta 2 divisões. O que acontece? Tá? Segundo estudiosos, a região que seria a cabeça desse animal se fundiu com a região que seria o tórax, e aí formou uma estrutura só, tá? Porque aqui, estão localizados os olhos desse animal, e aí por terem se fundido, quem trabalha com aracnida acaba utilizando essa parte denominando como prosoma, anterior, tá? E essa parte denominada com opistosoma, certo? Aqui, se vocês visualizarem, essa imagem, vocês vão ver aqui, tem um pé de palpo e aqui seria o outro pé de palpo. Então, nas aranhas, elas têm um par de pé de palpo. No caso dos pedipalpos, elas são estruturas que auxiliam para percepção e também auxiliam no processo de reprodução, no processo de fecundação desses indivíduos, tá? Presença ou não de mandíbula, tá? As aranhas, se vocês olharem essa estrutura aqui, tá demonstrando a imagem ventral, tá? Na região ventral dessa imagem, as aranhas, elas têm só o que nós chamamos de maxila. A maxila é uma estrutura também que auxilia no processo de alimentação desse indivíduo, tá? Vocês vão ver lá na frente que os insetos têm as maxilas e atrás das maxilas tem as mandíbulas, tá? Então, por isso, os animais que têm a mandíbula são chamados de mandibulados, tá? Aqui no caso das aranhas, elas não têm mandíbula, tá bom? Então, elas não apresentam mandíbula, a gente vê as maxilas dela, tá bom? Quantos olhos a aranha tem, tá? Aqui a gente consegue ver um conjunto de olhos dessa aranha. Aqui a gente vê uma representação dos olhos da aranha, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês para ficar mais fácil visualizar. É muito bonito de olhar os olhos das aranhas. E é muito interessante que, dependendo da espécie e dependendo do grupo, esses olhos podem estar dispostos de forma diferente, tá? Então, por exemplo, vamos iniciar por essa imagem aqui, Nós temos um olho, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês veem a disposição dos olhos dessa aranha, tá? Então, é muito interessante. E aqui, ó, já sai a parte anterior, né? Demonstrando as quelíceras dela, ó, por onde estão saindo as quelíceras. A gente já vai falar um pouquinho das quelíceras, tá? Aqui nós temos uma outra aranha, ó, os olhos estão dispostos 4, 4, tá? Aqui ao redor de toda a região da cabeça, tá? Aqui também, certo? Então a aranha, ela vai apresentar, ó, 8 olhos. Vocês viram a quantidade de olhos, tá? Então, número de olhos, 8 olhos nas aranhas. Número de antenas. Se vocês observarem uma imagem de uma aranha, você não vai visualizar a antena nela. As aranhas não têm antenas, tá? Lembra que eu comentei? Lá no artrópoda generalizado, ó, tem alguns artrópodas que não têm antena. Tem artrópodas que tem um par, tem artrópodas que tem 4, tá? Então, as aranhas não têm antena. As aranhas vão ser, dentro do grupo de artrópodas, as únicas que vão apresentar quelícera. Os aracnídeos são os únicos que apresentam quelíceras, tá? Então, deixa eu ver uma imagem que dê para vocês observar as quelíceras, ó, aqui, tá? As quelíceras. Quando essas aranhas, deixa eu ver se essa outra imagem dá para visualizar. Aqui tá representando a quelícera, mas aqui, ó, tá? As quelíceras, tá? Então, o que acontece? As aranhas, todas as aranhas vão ter veneno, porque elas utilizam esse veneno, né, para o processo de alimentação dela, tá? Mas a gente chama de peçonhentas aquelas que conseguem produzir o veneno em nós, tá? Aquelas que não conseguem produzir o veneno em nós, elas não são consideradas peçonhentas, tá bom? Presença ou não de asas. Então, a gente já sabe que as aranhas não tem asa, né? Pela imagem, a gente não vê nenhuma asa na aranha. Número total de pernas. Então, as aranhas, elas apresentam, ó, 4 pares de perna. 1, 2, 3, 4, tá? 4 pares de pernas, tá? E aqui a gente tem os pedipalpos, né? E aqui seriam as quelíceras dela, tá bom? Vou voltar lá naquele esquema para vocês visualizarem. Então, o que vocês percebem aqui, ó? Vocês estão vendo o prossoma, que é onde ocorreu a fusão da cabeça com o tórax, que agora a gente chama de prossoma? Então, aqui vocês vão ver, ó, 1, 2, 3, 4. São os 4 pares de pernas e todos eles inseridos no prossoma, tá? Principalmente na região onde seria, né, considerado como se fosse o tórax, mas ele fundiu com a cabeça, tá bom? E aí, no caso, os pedipalpos vão estar bem à frente, tá? Os pedipalpos aqui, ó, tá certo? E as quelíceras estariam aqui, certo? Então, as aranhas têm um número total de 8 pernas, tá? Elas têm as pernas torácicas, como elas estão aqui na região do prossoma, que seria o tórax, vocês podem colocar, ó, o número total de pernas torácicas das aranhas são 8 pernas ou 4 pares de pernas. Número total de pernas abdominais. Aqui seria o abdômen dessas aranhas, que é chamado de opistosoma, tá? As aranhas têm perna no abdômen? Não tem, tá? Então, não tem pernas. Presença ou não de segmentação abdominal. Isso que eu quero que vocês observem aqui nas aranhas, ó. Eu coloquei essa imagem com a parte ventral do corpo delas. Vocês não conseguem ver essas segmentações abdominal. Parece tudo lisinho na aranha. Quando vocês veem também na parte superior, vocês não conseguem ver uma segmentação abdominal. O abdômen, você não consegue ver ele segmentado. É diferente quando a gente for observar agora, daqui a pouco, nos insetos, em outros grupos,
existe uma segmentação abdominal nítida. Você olha e já vê que o abdômen é segmentado. Nas aranhas, vocês não conseguem mais ver isso, porque elas se desenvolveram em relação à segmentação abdominal e aí acabou se fundindo toda essa segmentação e a gente não é tão e a gente não consegue visualizar mais, tá? Aqui nós temos os crustáceos. O crustáceo, qual é o número de divisão do corpo deles? O crustáceo também ocorreu uma fusão entre o tórax e a região da cabeça deles. E aí passou a ser chamado de cefalotórax. E vocês vão perceber, ó, aqui estão inseridas as pernas deles, tá? E se vocês perceberem, ó, aqui a gente chama de apêndice ambulatório. São as pernas verdadeiras. Daqui pra frente é o abdômen, tá? Ó, 6 segmentos abdominais, certo? Vocês vão ver que eles têm alguns apêndices aqui, ó, tá? Só que são apêndices natatórios. Então a gente fala que são pseudopernas, falsas pernas, que eles vão auxiliar no processo de locomoção, certo? Então são falsas pernas, tá? Então vamos lá. Então os crustáceos vão apresentar 2 divisões no corpo, o cefalotórax, tá? E o abdômen, certo? Eles têm mandíbula ou não têm mandíbula? Eles têm mandíbula aqui, ó. Se vocês observarem, eles têm mandíbula. O legal seria mesmo se vocês conseguissem pegar, né, o indivíduo, observar e mexer, tá? Mas mesmo quando a gente tinha as aulas no laboratório, era difícil encontrar esses indivíduos por completo. Geralmente a gente ia tentar obter esse animal, tava faltando partes que eles tiram, né, para comercializar. Então era difícil encontrar eles com as antenas, com essas estruturas. Eles acabam retirando bastante, tá? Então no caso dos crustáceos, eles têm mandíbula, eles têm um par de mandíbula, tá? Aqui desse lado e do outro lado. Número de olhos. Os crustáceos têm 2 olhos compostos, bem desenvolvidos, tá? Eles têm quelíceras? Não, os crustáceos não têm quelíceras. Lembra que eu falei para vocês que os únicos que têm quelíceras são as aranhas, tá? Aqui, ó, tô mostrando uma imagem, né, para vocês deles, ó, os olhos deles, tá? Então, tem um olho aqui e outro aqui, é um par de olhos, tá certo? Presença ou não de asas? Não tem asas, né? São animais que vivem na água, então não tem a necessidade de ter asas, certo? Número total de pernas. Vou voltar lá naquele esquema para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então aqui, número total de pernas. Então eles vão ter 1, 2, 3, 4, 5 pernas, tá? No tórax. E vão ter 1, 2, 3, 4, 5 pseudopernas no abdômen. Então, eles vão ter 10 pares de pernas no total. Então, número total de pernas são 10 pares de perna ou 20 pernas, tá? Número total de pernas torácicas, 5 pares ou 10. Número total de pernas abdominais, 5 pares ou 10, tá? E presença ou não de segmentação abdominal. Você consegue visualizar bem a segmentação abdominal deles, vamos ver lá na imagem, tá? Ó, estão percebendo? Aqui é a parte abdominal deles, tá? Aqui é a região do cefalotórax, tá? E aqui é o abdômen, ó. Você vê a segmentação do abdômen perfeitamente, certo? Eu acho que a gente pulou as antenas aqui, ó. O número de antenas. Então, como tem vários filamentos, mas vocês vão, se vocês pegarem, vocês vão perceber nitidamente. São duas antenas aqui na região aqui abaixo, tá? E 2 antenas aqui na região posterior. Então, eles vão ter 4 antenas,
tá? Eles têm 4 antenas ou 2 pares de antena. Então, dentro do filo artrópodo, os crustáceos vão ser os que mais têm antenas, tá? Então, são os únicos que têm 4 antenas, certo? Então, aqui a imagem deles. E aí, os diplópoda, que são os popularmente conhecidos como pelo de cobra, tá? Eles recebem esse nome diplópoda, diplo, por quê? Porque em cada segmento corporal deles, eles apresentam dois pares de perna, tá? Diplo, 2, tá? Então, em cada segmento do corpo deles, eles vão apresentar 2 pares de perna. 2 pares de perna por segmento, por isso que eles chamam de diplópoda. Número de divisões do corpo. Se vocês olharem o corpo deles, ele vai apresentar cabeça. Alguns autores utilizam assim, cabeça e corpo. E outros autores utilizam cabeça e... tem alguns que utilizam abdômen, tá? Mas os autores mais recentes eu tenho encontrado cabeça e corpo, tá? Mas aí depende, só para vocês saberem que existe essa variação, certo? Então, o corpo dos diplópodes é dividido em 2 partes. Eles têm mandíbula, tá? Como a gente não consegue visualizar aqui a parte... aqui, ele tá representando, perdão. Então, assim, eu tava olhando com calma aqui. É que no animal é mais fácil visualizar, né? Então, aqui na parte posterior, eles têm a mandíbula. Eles têm um par de mandíbula, certo? Tá? Número de olhos. Eles vão ter um par de olhos, tá? Um em cada lado, certo? Aqui, ó, a representação do olho. Tem quelíceras? Não, só as aranas. Presença ou não de asas? Eles não têm asas, ia ficar até bonitinho, né? Eles de asa. Número total de pernas. Então aqui, ao invés de ficar contando que eles têm muitas pernas, o que a gente coloca é que eles têm 2 pares de perna por segmento, tá? Que é algo que vai diferenciar lá dos quilópoda, que é 1 par de perna por segmento, tá? Número de pernas torácicas, tá? Então, aqui, como eles não têm a subdivisão do tórax, eles não têm pernas torácicas, eles teriam as pernas abdominais, que seria a mesma resposta do número total de perna. 2 pares de perna por segmento, tá? E presença ou não de segmentação abdominal, né? É bem nítida a segmentação deles, tá? Então, aqui seria a segmentação abdominal deles, certo? Aqui algumas imagens, né, demonstrando eles, né, uma grande quantidade de pernas, as antenas, eles têm um par de antena, tá? Eu acho que eu tô pulando as antenas, perdão. Então, aqui é o número de antenas, tá? Eles têm 2 pares de antenas, certo? A segmentação abdominal é bem nítida, né, ao longo de todo o corpo dele, tá? Os quilópoda, tá? Também apresenta o corpo dividido em 2 partes, ó, cabeça e tronco, ou cabeça e abdômen, certo? Vão apresentar também um par de olhos, então eles vão ter muitas características parecidas, tá? Um par de antena, certo? Eles apresentam também maxilas, tá? Não, um par de antenas, não tem quelíceras, tá? Não tem asas. Número total de pernas, 1 par de perna por segmento. Tem pernas torácicas? Não. Então, as pernas são abdominais, 1 par de perna por segmento. E eles apresentam segmentação abdominal? Olha aqui, tá? Dá pra ver nitidamente a segmentação abdominal desses indivíduos. E assim, tome muito cuidado, né? Porque ele é venenoso, tá? Pode causar febre, né? Se
Se ele pegar. E aí, assim, até assistir, tem uns vídeos que, se vocês quiserem encontrar no YouTube, eu não coloquei pra vocês pra não sobrecarregar, mas se vocês tiverem curiosidade, nossa, esses indivíduos conseguem matar ratos, se alimentar, né, desses indivíduos, tá? Consegue, porque eles são bem, né, bem bravos, e o veneno também, né, terrível. E aí vamos falar um pouquinho da classe inseto, né, do Filartrópoda. Então, o que a gente vai ver dentro dos insetos? Eles vão apresentar 3 divisões no corpo, ó, cabeça, o tórax, lembrando que todas as pernas são inseridas no tórax, tá? E o abdômen, certo? E eu queria até chamar a atenção para vocês uma coisa aqui que eu lembrei agora, é assim, alguns autores, principalmente desses livros básicos do ensino fundamental e médio, eles chamam de pata, tá? As pernas dos insetos, mas não é correto, tá? Os artrópodas têm pernas, não tem patas, tá? Você usa o termo patas lá pros vertebrados, tá? Dentro do grupo de artrópoda, você vai usar pernas. Para quem trabalha com artrópoda, ver você falando pata dói a alma, tá? Então é um erro muito grotesco para quem trabalha com esse grupo. Aí quando alguém fala assim, a pessoa fala assim, já, né, não tá usando o termo correto, tá? Então aqui ele está demonstrando vários segmentos em relação à morfologia, mas isso depois, lá na frente, vocês vão aprofundar mais lá para entomologia, que não é o objetivo aqui, tá? Então o corpo desses indivíduos é dividido em cabeça, tórax e abdômen, então eles têm o corpo dividido em 3 partes. Vocês perceberam que nos grupos anteriores eram 2 partes, né? Presença ou não de mandíbula? Sim, eles têm mandíbula. Muito linda a mandíbula deles, tá? Muito bacana mesmo. Futuramente, quando vocês forem trabalhar com entomologia, vocês vão ver cada detalhe, né? Eu acho lindo o aparelho bucal desses indivíduos. Então, eles vão apresentar um par de mandíbula, tá? Sim, eles têm mandíbula, tá? Número de olhos. Eu trouxe umas imagens bem bacanas dos olhos para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou mostrar aqui no esquema primeiro, ó. Aqui nós temos o olho composto, tá? Dependendo do inseto, ele forma uma imagem bem nítida, tá? Principalmente aqueles que precisam, principalmente aqueles que são considerados como polinizadores diurnos, né? Que eles precisam formar essa imagem para buscar, né? Principalmente flores. Tem outros que são noturnos, não vão ter essa formação de imagem. E tem alguns também que não têm olhos compostos, que são subterrâneos, né? Alguns exemplos de algumas formigas e tudo mais, elas vão ter os ocelos, que são os chamados de olhos simples, né? Que são em número de 3, mas a disposição dele pode variar, né? A localização deles na cabeça do inseto, conforme o grupo, a espécie. E os ocelos, ele tá mais relacionado com a percepção de luminosidade, tá? Então, os insetos, eles vão ter 5 olhos. 2 olhos compostos, que são mais desenvolvidos, tá? E 3 olhos simples, que são, no caso, os ocelos. Deixa eu ver a imagem aqui para mostrar para vocês. Essa imagem aqui tá muito bonita também para mostrar. Eu já volto nela para vocês aqui. Então, aqui vocês vão ver, ó, 2 olhos compostos e 3 olhos simples, que são chamados de ocelos, tá? Para percepção de luz. E esses aqui, os compostos que formam a imagem, que é um exemplo de uma vespa, né? Aqui uma imagem mais distante para vocês visualizarem, tá? O olho composto, bem maior também em relação aos ocelos, né? Que são menores, tá? Aqui de um percevejo, os olhos compostos, e aqui tá demonstrando os 2 olhos simples, tá? Mas tem o terceiro, só que não tá nítido aqui na imagem, tá certo? Então, assim, o número de olhos são 5, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah, não, esse daqui eu vou mostrar depois, tá? Então, o número de olhos são 5. Número de antenas, ó. 2 antenas, são um par de antena, tá? Presença de quelíceras? Não, só a aranha tem quelíceras, tá? Presença ou não de asas? Sim, eles têm asas, né? A maioria deles vão ter 2 pares de asas ou 4 asas, né? Deixa eu vir nessa imagem aqui para mostrar. As asas, ó, vocês vão ver aqui, tem um tórax, certo? O tórax ele é dividido em 3 partes: protórax, mesotórax e o metatórax, que é a terceira parte. As asas vão ser inseridas um par no mesotórax e um par no metatórax. Agora eu vou falar uma modificação de um grupo que são os díptera, aqui representados pelas moscas e mosquitos, que, se vocês forem olhar, eles vão ter esse par de asas inserido aqui no mesotórax, e no metatórax a asa dele sofreu modificação, regrediu e formou uma estrutura bem pequena. Então, quando você pega uma mosca, você vai fazer, puxa, ela só tem um par de asa. Mas não tem, é porque essa asa é como se ela tivesse reduzido e ela forma uma estrutura parecendo um halteres, aqueles de academia, só que ela fica girando essa estruturazinha e que permite a mosca ficar planando no ar, né? Você já percebeu que a mosca consegue voar e ficar voando naquele mesmo local? Os outros insetos não fazem isso que ela faz. Aí até a gente fala que é uma estrutura adaptativa, né, em relação ao voo. As moscas, os mosquitos, né, acabaram ficando mais derivadas em relação aos demais insetos que voam, tá? Então, assim, nos insetos, vocês vão colocar presença ou não de asas. Sim, os insetos podem apresentar asas. Dentre os grupos, são os únicos que têm asas. Ah, professora, mas todos os insetos têm asa? Não, tá? Nós temos alguns insetos que, no caso, por exemplo, da pulga, a pulga, o ancestral dela tinha asa, mas depois, com o passar do tempo, ela perdeu as asas, tá? Porque ela não precisa voar, né? Ela pula, né? Ali, mas ela não precisa voar. E nós temos também as traças, né? Conhecida como traça do livro popularmente, que são considerados menos derivados, justamente em relação a isso, dentro do grupo de insetos, porque eles não apresentam asas. Número total de pernas. Então, no caso dos insetos, eles vão apresentar 6 pernas torácicas, né? Ou 3 pares de pernas, certo? Número total de pernas, 6 ou 3 pares. Número total de pernas torácicas, 6 ou 3 pares. Número total de pernas abdominais, não tem, certo? E presença ou não de segmentação abdominal. A gente consegue ver a segmentação abdominal dos insetos perfeitamente, tá? Se vocês olharem aqui esse gafanhoto, vocês vão ver, ó, toda a segmentação abdominal dele. Essa imagem ficou perfeita, né? Esse gafanhoto aqui tá perfeito, né? E se vocês olharem o esquema lá, é muito parecido mesmo com esse gafanhoto, certo? Então, muito bonito. Eu trouxe essa imagem para que vocês pudessem observar, né, os olhos, os principais representantes do filo artrópoda. Aqui nós temos os olhos, né, do aracnida, tá? Para vocês visualizarem, são bem diferentes, no caso dos caranguejos, da classe insecta, que vocês podem visualizar, né, os olhos compostos bem maiores. A gente consegue visualizar um ocelo aqui, os outros não estão aparecendo. Aqui, só para mostrar para vocês, ó, a mandíbula. Dá para perceber bem a mandíbula, isso aqui é um par de mandíbulas, né, para vocês visualizarem. E aqui também 2 insetos, vocês podem perceber, ó,
esses óleos compostos tomando conta de quase toda a estrutura da cabeça, né, que é bem característico, né, dos dípteros. Os dípteros são assim, tá? E aí, eu tentei fazer um resumo, né, das características principais que vocês precisam perceber em relação ao filo artrópoda, né? É um filo muito vasto, com muitas características. Deixei para vocês também alguns vídeos para vocês visualizarem a importância desses indivíduos lá, tá? É importante vocês assistirem para vocês fazerem a ligação com quem é importante vocês aprenderem do grupo. É lógico que tem muito mais coisa, mas eu não quis sobrecarregar muito vocês, tá? Porque esse período é muito curto. E aí eu vou deixar para vocês essa tabela, tá? Com todas as características que nós vimos, certo? E com os grupos que nós trabalhamos, para vocês preencherem conforme nós estudamos e para ficar mais fácil vocês visualizarem e ver o que cada grupo tem, o que cada grupo não tem, tá? Eu vou deixar essa tabela para vocês visualizarem, que provavelmente vou trazer alguma coisa relacionada a ela para vocês, né, na avaliação, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem, tá? Nós podemos tirar dúvida, tá? Não deixem para a última hora, tá? E espero que vocês estejam bem, se cuidando. Infelizmente, a gente ainda não pôde voltar no ensino presencial e agora nós estamos num período ainda mais crítico, né? Tínhamos esperança de agora nesse período já estar melhorando, mas tá piorando, né? E tem sido muito triste, porque a todo momento a gente tem recebido, né, notícias ruins. Mas assim, eu peço a vocês que se cuidem ao máximo. Vamos ver se logo a gente sai desse processo todo de pandemia, né? Se cuidem, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me chamem e me comuniquem, tá? Um abraço a todos e até breve.